Olá, meus amados alunos da turma 41, tudo beleza? Hoje, na 24ª videoaula de História, semana 27, nós vamos falar sobre os escravos, nós vamos falar sobre os quilombos, vamos falar sobre navios negreiros, sobre braços para o trabalho, que são os escravos africanos, e a diversidade de escravos africanos. Vamos ver como ficavam os escravos dentro dos navios negreiros, também chamados navios tumbeiros. Bom, meus amores, vamos falar sobre o quilombo. Essa palavra vem do idioma banto, que faz referência a guerreiro da floresta. Como era a vida num quilombo? Era uma vida de liberdade. Era uma vida onde os escravos se sentiam em sua pátria. O Conselho Ultramarino Português, em 1740, definiu como quilombo toda e qualquer habitação de negros fugidos que passassem de 5 pessoas, mesmo que não tivesse ranchos levantados. Para eles, isso já era um quilombo, já era uma aglomeração de escravos africanos. Nessa pintura nós vemos a vida num quilombo, cada um com sua função. Também mais uma pintura relatando como seria o quilombo. Há historiadores que descrevem que nos quilombos também havia escravos dos escravos fugidos. Como havia quilombo e escravos fugidos, surgiu uma outra profissão, uma profissão específica, os capitães do mato. Eles eram homens que conheciam muito bem a floresta, e eles estavam na floresta com o objetivo de capturar esses escravos fugidos e levar aos seus senhores. A imagem de um capitão do mato, montado em seu cavalo e já com um escravo amarrado. Ele vinha a galope e o escravo a pé. Aqui nós temos a imagem de um quilombo bem dividido, bem organizado. No número 1 mostra a entrada restrita. No número 2, alçapão humano para capturar os invasores. Era coberto de folhas. Número 3 é o local da religiosidade, onde eles se reuniam para cultuar os deuses deles. Número 4 é o local da roça. Eles plantavam milho, feijão, batata doce, banana, mandioca, cana. Número 5, as casinhas de sapê, as casinhas onde eles moravam, bem organizadinhas, distanciadas. Toda a decisão tomada no quilombo passava pela assembleia. Aqui é a assembleia, onde toda questão, toda decisão do quilombo era ouvida e era discutida, sempre aqui próximo à praça. O rei de Palmares era Gangazumba, mas ele aceitou um acordo de paz com os brancos em 1678, e isso fez com que o povo dos Palmares optassem por assassiná-lo envenenado. 2 anos mais tarde, Francisco, que assumiu o título de Zumbi, passa a ser o seu sucessor. Zumbi liderou uma guerra contra os invasores, mas na manhã de 6 de fevereiro de 1694, a cerca real do Macaco foi invadida. Comandado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, veio com violência e acabou com aquele povo. Zumbi escapou desse massacre, mas acabou sendo morto dia 20 de novembro de 1695, aos 40 anos de idade. Essa data é lembrada como o Dia da Consciência Negra. Vamos falar dos braços para o trabalho? Os escravos africanos foram usados desde a colonização, trabalhando na cana-de-açúcar, em Pernambuco, na mineração, principalmente procurando os diamantes em Minas Gerais, e no cultivo do café, no Rio de Janeiro e São Paulo. Os escravos trazidos do continente africano eram de várias regiões. Eram bantus, eram benguelas, eram sudaneses, entre outros grupos. Cada grupo africano tinha sua cultura, sua crença, o seu hábito, o seu dialeto. Eles eram retirados da região do Golfo da Guiné e dos atuais países do continente africano, como Angola e Moçambique. Bom, aqui nós vemos alguns nomes de pontos de onde foram retirados esses africanos. Eu tenho a imagem de um africano de Benguela, de um africano de Congo, de uma africana de Mondiola.
Os dois grandes grupos que se destacam são os sudaneses e os bantus. Bom, aqui nós vemos um navio negreiro, ou navio tumbeiro. Os negros africanos, como punição, eram lançados para fora do navio, em alto mar, ou ficavam no fundo dos navios, adoeciam e morriam e ficavam por lá mesmo. Aqui nós vemos a seguinte separação. Na parte de cima, o convés, a cabine. Nessa outra parte, nós vemos escravas, mulheres e meninas. Abaixo, nós vemos escravos, homens, meninos e idosos. Embaixo, a parte de alimentos e os adoentados. Essa sim é a realidade dos nossos navios negreiros. Homens, mulheres, crianças, idosos, doentes, todos juntos, sem condições de higiene, sem alimento, sem água. Muitos saíam da África e não conseguiam chegar no Brasil vivos. Foi se criando uma nova identidade entre os escravos e seus descendentes. Os africanos tinham que aprender costumes e dialeto dos outros grupos africanos, dos portugueses, dos indígenas. Era muita confusão. Imagem atual dos descendentes dos quilombos, os quilombolas. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.